Começa agora, Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição especial de véspera de Natal, hoje, dia 24 de dezembro de 2019. Olá, Naama Nunes, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Michel Lopes. Bom dia. E vamos agora apresentar algumas entrevistas marcantes durante este ano de 2019. E a gente vai começar com uma entrevista que foi dada pelo psicólogo Christian Dunker. Nós conversamos com ele no início agora deste mês. Ele que é psicanalista, professor da Universidade de São Paulo. E a gente falou com ele sobre os anseios, as angústias da população diante da ascensão da extrema-direita aqui no Brasil. E na conversa, o Dunker afirmou que o Bolsonaro está abalando a capacidade das pessoas de sonhar com um futuro diferente. Ele disse também que o conhecimento e humildade são as saídas para esses tempos difíceis. Vamos acompanhar? Olá, Christian, bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo certo. Bom, vamos falar aqui de amor e ódio. Vamos falar do governo Bolsonaro, vamos falar do Lula. E eu vou pegar um gancho agora, o Christian, que a gente acabou de entrevistar a Crisley Custódio, ela que é do Instituto Vladimir Herzog. A gente está falando a respeito de mortes, né? Enfim, dos indígenas, dos jovens negros, da periferia, de crianças, né? Que levam bala perdida, que são mortas. E ela estava falando o seguinte, que não há uma comoção pública por essas mortes, né? A vida, e no caso os corpos são objetos. Como é que você vê esse momento atual que a gente está passando, né? Inicialmente essa cena de violência onde não há, né, praticamente uma comoção pública, não há um protesto, né, por conta dessas mortes. Vamos começar por aí. Olha, infelizmente, isso era esperado, né? Isso era uma das pautas assim, tácitas do discurso desse governo, né? Quando você começa a colocar a violência como um meio de lidar com os conflitos, como uma referência genérica assim, ao uso de armas, você indiretamente está sugerindo o seguinte, a violência ela vai se naturalizar. Ela vai entrar no nosso cotidiano. A gente não precisa e não deve sentir isso como um impacto, como uma descontinuidade, mas como parte da paisagem. Esse é o novo normal, né? Infelizmente, isso estava anunciado no discurso de campanha, isso está confirmado pelas escolhas de composição do governo e que agora espanta a nós que vemos assim vidas sendo tiradas, vidas sendo menosprezadas, né? Não sei se você lembra daquele episódio rápido em torno da perda do neto de Lula e justamente, né, reações que já apontavam nessa direção, de que a gente não precisa se emocionar quando um bandido é morto, a gente não precisa se tocar quando alguma pessoa que não pensa como a gente sofre uma bala perdida, porque afinal, né, isso faz parte da vida, né? Isso é o pior. Isso é o que faz com que a gente perca a sensibilidade, isso faz com que a gente se entenda num mundo que é indiferente. Qual que é o próximo passo, né? Quer dizer, é tendencialmente o aumento da violência, né? Para se fazer ouvir, para se fazer notar, né? E essa invisibilidade dos corpos que morrem, dos corpos que sofrem, é realmente um problema capilar, né? Um problema que tende a piorar, infelizmente, nesse governo.
Exato. E, Christian, bom, a gente tocou, né, das mortes dos índios. A Greta Thunberg, né, na COP25 lá em Madrid, ela fez um pronunciamento, enfim, numa das falas dela, diz que os povos indígenas estão sendo literalmente assassinados por tentar justamente proteger as florestas, né? Diz que é vergonhoso, né, que o mundo permaneça calado sobre isso. Ela foi eleita a personalidade do ano pela Time e o presidente Jair Bolsonaro chamou isso antes, né, desse anúncio, chamou ela de pirralha, voltou, reiterou, chamou de novo de pirralha e disse que está fazendo um showzinho na COP25, né? Eu queria que você falasse sobre essa posição, né, do presidente Jair Bolsonaro, e é incrível, né? Quer dizer, uma pessoa que está tendo essa notoriedade no mundo e sendo, Uhum. enfim, xingada e sendo maltratada pelo nosso presidente da República. Infelizmente, eu queria que você analisasse também essa postura do Bolsonaro diante desse fato. Mas vamos analisar a palavra, né? A gente na Vamos lá. psicanálise dá muita importância assim, para essas pequenas escolhas, né? Que tipo de xingamento que foi usado? Pirralha, né? Pirralha é aquela expressão que o pai usa em relação ao filho ou à filha quando ela se mostra assim insubordinada, quando ela não obedece, quando ela não é, enfim, aquilo que o pai espera, né? E isso é o caricato desse governo, né? Um sujeito que responde como pai e não como governante, né? Ele não nos representa politicamente no sentido assim do espaço público, que ele exerce uma função, né? Ele responde assim como pessoa, né? Como alguém que está ali sendo ofendido, que ele não gosta da menina, não entende nada do que ela está fazendo, e daí volta, né, a essa posição de minorizar a outra, mostrando assim mais um capítulo da nossa vergonha nacional. Né? A gente anda pelo mundo, estive recentemente na Suécia, na Noruega, na França, em Portugal. A mensagem é a mesma. O presidente de vocês, como fez agora uma matéria na Alemanha, é vexatório. Ele é abaixo da crítica quando se trata de entrar num diálogo, né? Como a gente tem aí em torno da questão ambiental e da sustentabilidade. No outro plano, isso é assim, simplesmente uma forma de, como a gente brinca, né? Levar a conversa para a lama, né? Então, aí a gente não vai mais discutir aquecimento global, a gente não vai mais discutir a leniência do governo brasileiro com as queimadas, a gente não vai mais discutir o apresamento dos brigadistas, né, feito de forma imprópria. A gente vai discutir se a Greta é uma pirralha ou não. A gente vai para a pessoa, quem é aquela pessoa, não o que ela está dizendo, não o que ela está representando, não quem é que reconhece essa pessoa e o que ela diz, né? É um signo de minoridade, né? Minoridade. O nosso presidente ele não consegue entrar no debate, né? Você vê que ele foge sistematicamente de qualquer situação, como, por exemplo, uma menina aí de 15, 16 anos querendo conversar. E a conversa pública é assim, né? A pessoa fala uma coisa, aí você responde, e ela não consegue, né? Está abaixo da crítica aí no... Abaixo da crítica, acho que picotou um pouquinho. Foi. Isso, acho que agora voltou. Deu uma quebrada aqui na nossa comunicação por Skype, mas vamos retomar aqui. Você conseguiu terminar seu raciocínio no finalzinho? Eu estava dizendo que é simplesmente assim uma forma de se furtar o debate, né? Em vez de apresentar os dados sobre as queimadas, os procedimentos que o Brasil estaria tomando, a gente ofende o outro, né? Chama ela de pirralha e joga a conversa para a lama, né? Exato. Agora, Dunker, o Lula esteve na USP, né, ontem no lançamento do livro sobre lawfare, e ele falou o seguinte, que o Brasil vive um fascismo e que está faltando capacidade de indignação para os brasileiros. Queria também que você falasse sobre esse sentimento aí, indignação. Por que está faltando? Eu acho que aí a gente tem que dividir a reação, né, segundo a regra dos 3/3. Né? Eu acho que tem um terço da população que continua assim indignado,
Mas a indignação, ela requer um trabalho psíquico, ela requer um engajamento. A gente não consegue ficar permanentemente indignado, como esse governo parece convidar, né, que a gente faça. Né? Então há um certo cansaço da indignação, mas não é que ela está ausente, é que a longo prazo as pessoas não conseguem mais responder, né, todo dia a essa balbúrdia que é o governo. Né? Do outro lado, a gente tem aqueles que não vão se indignar porque de fato compactuam com isso. Né? De fato estão achando muita graça, né, naqueles que acham assim indignante o racismo, o genocídio, estão achando que isso assim é uma conversa de esquerda. Mas o que me preocupa mais, e talvez seja isso que o Lula se referiu ontem no lançamento do livro do Valim, é esse terceiro terço, né, que assim vai dizer... olha, não, eu não sou a favor dos assassinatos, mas, no fundo, aquela pessoa provocou, sabe? A gente tem que ver a situação de longe, a gente não consegue entender o que aconteceu em Paraisópolis, é muito confuso, sabe? Quer dizer, são aqueles que são mais preguiçosos do ponto de vista mental e do ponto de vista da informação, né? Porque a gente se aproximar disso gera conflito, gera assim, perturbação, a gente se inquieta, isso entra nas nossas vidas, isso vai para a conversa doméstica, isso entra na briga de Natal, as pessoas acabam, vamos dizer assim, criando uma bolha de proteção, né, feita de explicações evitativas, né, feita de assim, isenções mais ou menos calculadas, para se defender da indignação que isso devia causar. Agora, Christian, vamos analisar agora o Lula, né, que está solto, e a gente lembra, né, que o Lula, toda a trajetória dele foi uma trajetória mais de conciliação, não é isso? E o Bolsonaro é esse discurso do ódio, que sempre busca conflito. Com a saída do Lula da prisão, como é que você vê agora, né? Como é que ficam aí as emoções, né, neste campo para enfrentar aí politicamente esse cenário? Qual que é a tua avaliação? Olha, a gente vai ter, eu acho que é um momento ainda de definição de que estratégia, de que tática, de como isso vai ser assim metabolizado dentro do campo progressista, né? Em termos de uma nova articulação de discurso, talvez um novo programa, talvez um novo tipo de crítica, né? Mas para assim, ficar no impacto mais imediato, seria importante assim, ponderar que Lula voltou para o debate, né? E aí isso vai tocar num ponto muito sensível da retórica de Bolsonaro, que é uma retórica de recusa ao debate. Né? Então há essa ideia de que assim, eu não vou falar com bandido, eu não vou falar com alguém que não é assim no meu nível. Isso provavelmente vai começar a mostrar de forma mais clara como é alguém que, assim, Bolsonaro é alguém que, no fundo, foge do debate. Isso vem acontecendo desde a campanha eleitoral e vai se tornar mais claro, mais evidente a partir de agora. Né? Não há nenhuma situação em que a gente tenha visto, de fato, esse presidente se confrontar com alguém dizendo, olha, e o que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre aquilo, né? E Lula está aí para, de certa forma, representar essa lacuna de capacidade argumentativa, né? Exato. A gente estava aqui conversando aqui com a Naama, enquanto você estava falando também, prestando atenção e também já debatendo um ponto que é bem crucial nesse momento, né, Naama, em relação ao desemprego, né? Eu queria que você colocasse essa questão. Exatamente isso. Bom dia, Christian, tudo bom? Bom dia, Bom tudo dia. bom?
É que assim, a gente vive essa onda de retrocesso, né? A gente estava até repercutindo isso há pouco tempo aqui no jornal, com perda do emprego, a falta de assistência à saúde, cada vez mais prejudicada, e as pessoas estão adoecendo, né? Eu estava dizendo aqui na bancada de jornal um pouco mais cedo que tem até casos na família que você vai perdendo a esperança, você vai ficando sem ter perspectiva de um futuro, sem você fazer um planejamento, a sociedade vai adoecendo. E é isso que a gente tem visto, assim, crescendo assim drasticamente o número de pessoas com depressão, estresse, várias Sim. doenças relacionadas a essa pressão mesmo que a gente está vivendo social. Como analisar isso? Como analisar esse cenário que é possível? Olha, a gente tem uma paisagem muito complexa, né, que envolve a passagem para o desemprego, o sentimento de insegurança, a aparição do desalento, né, as pessoas começam a desistir, um sentimento assim de que o futuro vai ser pior do que o presente. A gente vê num segundo nível uma coisa que preocupa muito quem trabalha com saúde mental, é uma destruição de certos recursos que a gente tem, recursos, vamos chamar assim, naturais. Vamos novamente, acho que deu Deu uma uma paradinha, travada. recursos naturais, mas depois volta, viu? Depois volta, ele Tá. dá uma saidinha. Como a gente está enfrentando. Vamos ver aqui, ver se a gente consegue voltar. Tá Tá cortando. por telefone, né? Você tá por telefone ou você tá ainda no Skype? Ele tá no Skype agora, acho que a gente já Tá no consegue Skype já? retomar. Vamos ver. Vamos ver se a gente já consegue. Agora Você sim, consegue agora? recursos naturais, vamos lá. Então, o novo é que essa situação, e particularmente essa forma de processar a autoridade e debate, ela ataca esses recursos naturais, né? Ele ataca esses recursos naturais no nosso cotidiano. Então, você se vê privado do seu amigo, você não consegue mais falar com a sua avó, com a sua tia, você é agredido por alguém que trabalha com você e que podia ser, em outra situação, alguém com quem você trocava uma palavra, você compartilhava um afeto, você media, vamos dizer assim, a sua posição diante das nossas limitações, né? Então, essa situação ela é muito ruim porque ela tende a individualizar o sofrimento, né? Ela tende a individualizar isso desde a retórica da denúncia e da hiperqualificação do outro, né? Então eu não te escuto mais, até a redução do outro à sua condição política, né? Isso rompe vínculos, isso agressiviza as relações. De fato, a gente percebe, qualquer pessoa assim contrariada, ela se autoriza a xingar, a denunciar, a agredir o outro. Por quê? De onde será que está acontecendo isso? Né? Quer dizer, é um vírus que deu no ar? Não, isso acontece pela palavra, né? Quando a gente ataca a palavra, quando a gente desfaz da palavra, quando a gente mente, quando a gente faz fake news, quando a gente diz uma coisa num dia, no outro dia diz outra, e tanto faz, quando a gente torna a palavra inconsequente, a gente vai não só destruindo nossa capacidade de recompor laços e tratar conflitos, mas disseminando isso no tecido social. Né? As pessoas aprendem a se comportar assim também, né? De forma autocrática, de forma agressiva, de forma violenta. Elas aprendem, por quê? Porque os nossos representantes, os nossos líderes, os nossos políticos, eles são exemplos morais também. Tá? A gente está falando aí tanto em moralidade, corrupção e etc. É uma nova moralidade que está aí sendo proposta. E os efeitos disso são esses que você colocou, né? É Jesus Cristo atrás de uma arma, é a religião usada para explorar as pessoas, para iludir as pessoas, é usada como instrumento político, né? Quer dizer, a religião, que é uma coisa muito, muito íntima para as pessoas, é um setor assim de formação de valores genuínos, né? Que liga a gente com uma comunidade, ela era o quê? Instrumento político, para você ter concessão de rádio, para você, enfim, ficar rico e dizer é isso mesmo, né?
essa mutação da moralidade instituída, né, das nossas lideranças, por exemplo, o que o ministro da Educação vem dizendo sobre as universidades, né, isso é uma moralidade, isso afeta as pessoas porque agride os seus valores. Né? Exato. E a gente estava conversando ontem, né, com a Márcia Tiburi, a filósofa, direto lá de Paris, e ela estava falando em relação a tudo isso, né, que você tão bem está colocando, e falou que a depressão, né, é um instrumento aí também para o fascismo, né? Quer dizer, o fascismo se beneficia muito também das pessoas deprimidas, né, Dunker? Isso, porque bom, o sofrimento maltratado, mal reconhecido, ignorado, ou então até transformado em humilhação, aí sim ele evolui para sintomas. Né? Então você não está mais assim acuado e solitário, você faz uma depressão. Você faz um quadro de ansiedade, você faz um quadro fóbico, você não sai de casa, você entra em processos onde, assim, você não comanda mais exatamente aquilo que está acontecendo com você, né? Bom, é próprio de regimes, assim, mais autocráticos, né? Se não fascistas, querer justamente isso, né? Tornar as pessoas melancólicas, dizer para as pessoas, olha, não tem esperança nenhuma, dizer para as pessoas assim, engole o choro, agora nós vamos bater mesmo. Isso, vamos dizer assim, é um método, né, para silenciar psicologicamente as pessoas, para desativar psiquicamente as pessoas. Por quê? Porque elas começam a se demitir da possibilidade de transformar-se, né, transformarem-se a si mesmas e transformar o mundo. Né? Transformar o outro, né? Elas se desengajam de processos transformativos, que é exatamente o que esse tipo de poder quer e demanda. Né? Vai lá para casa, fica você sozinho com a sua depressão, né? E aí a gente continua aqui a nossa marcha gloriosa rumo a não sabemos bem onde. Né? Veja que tem um quadro complementar à depressão, historicamente descrito assim, que é a mania. Né? Então, tem aqueles que estão deprimidos, você diz, poxa, isso é uma forma de sofrimento, mas tem outra forma de sofrimento, que é, assim, aquelas pessoas que estão fanaticamente aderidas a um ideal, e não importa você dizer que, mas tem 13 milhões de desempregados, mas o PIB não cresceu, mas nada daquilo que foi prometido está acontecendo. E a pessoa diz, não, mas há um futuro glorioso esperando por nós ali à frente. Isso chama-se mania. Né? Isso é um quadro clínico, isso é um tipo de loucura, se você quiser ir lá para os alfarrábios da psiquiatria. Só que, bom, é uma loucura que está sendo usada, né, para também fazer as pessoas se evitarem, né, o confronto com a alteridade, com a diferença, com o outro. Exato, Cristian. Bom, aí no caso a gente está falando, né, de depressão, de ódio, desse quadro todo, né, patológico. A gente tem o presidente Lula, o ex-presidente Lula, falando de amor, falando que vai casar. Quer dizer, essa postura também, né, do ex-presidente nesse momento, né, eu queria que você chamou a atenção, né, ele ficou preso, né, durante mais de 500 dias, e aí ele sai da prisão com essa vontade, né, e também falando muito do amor. Isso também tem um reflexo, não tem não? Ele como líder? Isso é uma grande lição, isso independente de política, de partido, né? Um exemplo de como você passa por uma situação adversa, né? Muito difícil, aí, uma humilhação, e consegue colocar afetos transformativos como o amor, como a capacidade de engajamento, como a solidariedade, que no fundo o quê? É a capacidade que a pessoa tem de renovar seu desejo, né? Enfim, depois de uma perda tão significativa, recomeçar, começar de novo, né? Isso é um critério de saúde psíquica, se você olha assim de longe, né? E, de fato, essa comparação de que, não, Bolsonaro e Lula são dois líderes populistas e tal, ela simplesmente ignora que são afetos completamente distintos, né?
Lula nunca propagou o ódio, fez do ódio uma forma, vamos dizer assim, de governo. Tem gente que dizia que justamente faltava isso, foi aliança demais, aliança com pessoas depois que se mostraram desvalidas, impróprias, né? Mas no fundo, sempre foi Lula paz e amor, Lula, enfim, alguém que respondia quando perguntado se o senhor que é um comunista, ele dizia, não, eu sou torneiro mecânico, quer dizer, um humor, uma coisa muito importante, né, na vida das pessoas, um sinal de saúde psíquica, a gente capaz de brincar consigo, né, quer dizer, o oposto, é o oposto daquela pessoa que acredita em si mesma, que está sempre, assim, querendo conflito e intimidação para cima dos outros, né? O Lula acho que é um líder populista, sim, mas de um populismo que não que a gente pode comparar, né? Um populismo que sempre quis incluir mais pessoas, né? Trazer mais pessoas para dentro da democracia, aumentar o tamanho do condomínio, aumentar o tamanho das pessoas que estão dentro da cidadania. Ao passo que esse populismo de direita, mal passado, ele quer uma democracia customizada para poucos, né? Para nós, a turma da milícia, a turma do meu condomínio ali, os meus amigos, e, bom, aí toca o pau, porque isso aí tá bom para nós, né? Ele completamente assim, tudo bem, são duas formas de populismo, mas escuta, você não acha que tem diferença? Né? Você não acha que assim, Cuba e Fidel não são Pinochet, amigo? Vamos mudar o disco? Opa, vamos lá. É isso Sem aí. contar o campo da política também, né? Que o Lula vem com um discurso de eu não vou criticar o Bolsonaro, não vou ficar repercutindo as mazelas aí que ele promove. Eu vou falar de esperança, de retomada de emprego, de acesso à universidade, de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, é isso que eu acho que o Brasil precisa no momento, né? De falar de esperança, de retomada. É isso, Sim. Cristian? Eu sou um pouco crítico, apesar de ser um slogan, né, famoso, quando a esperança venceu o medo, né, mas eu sou um pouco crítico da esperança. Eu acho que a gente, nesses momentos, tem que agir sem esperança. A esperança suborna a gente. A esperança faz a gente... Me diga alguma coisa para entrar no jogo. Não tem que entrar no jogo sem ter nada em vista. É porque você quer, não é porque alguém tá te oferecendo alguma coisa, né? A esperança, eu entendo, né? É um nome para fé, para aposta no futuro, né? Mas eu prefiro o desejo intransigente, né? Aquele sem esperança, né? Vamos para frente, mas você não precisa me prometer assim uma casa própria, você não precisa me prometer um futuro glorioso. Vamos para frente, porque esse é o caminho mesmo, né? Isso é colocar mais gente na história, é tornar o SUS de fato um programa concreto e efetivo, talvez o maior programa em saúde no mundo, né? Um programa de acessibilidade universal, né? Num país como o tamanho do Brasil. Vamos voltar a falar da educação brasileira um momento crítico, mas há muito por se fazer aí, possível mesmo nessa situação. Perfeito, é isso aí, precisa de muita luta mesmo, né? Vamos lutar, né? O verbo. Tá certo, Cristian, a gente agradece aqui a sua participação, sempre muito prazerosa aqui pra gente, pros ouvintes, internautas e telespectadores. Um grande abraço para você, viu, Duncan? Abraço para todo mundo aí, pro João, para toda a turma. Legal, Tchau, tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Bom, falamos aqui com o Christian Dunker, ele que é psicanalista e professor da Universidade de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E no mês de setembro, Eduardo Moreira, engenheiro e ex-banqueiro de investimentos, foi entrevistado no jornal Brasil Atual. Para ele, país que não enfrenta a desigualdade não combate a corrupção. Vamos acompanhar a entrevista. E a gente faz contato com o autor do livro O que os donos do poder não querem que você saiba, Eduardo Moreira. Bom dia, Eduardo. Bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo certo. Eduardo, além desse livro, que é bastante notório seu, você também é autor de Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. E quando a gente fala de desigualdade, eu lembro do discurso de posse do presidente do Jair Bolsonaro, em que essa palavra não foi citada uma única vez. O que muda quando a gente tem a percepção de que a desigualdade é o principal problema do Brasil? Essa é a primeira questão, né? A gente deveria ter essa noção de quão grande é esse problema que a gente tem no Brasil. O Brasil, segundo alguns índices, que são índices usados no mundo inteiro, é o país mais desigual do mundo. E para você, já falando de índices, ter uma ideia do que isso pode representar para um país, tem um índice que diz o seguinte: países que mais lutam contra a desigualdade. E aí entram 3 coisas que compõem esse índice, que são os direitos trabalhistas do país, que são a assistência social, a previdência social, ou seja, o sistema de seguridade social, e a progressividade tributária, ou seja, direitos trabalhistas, seguridade social e progressividade tributária. E países que mais se esforçam para fazer com que a desigualdade seja menor, atacando essas 3 frentes aí, estão melhores no ranking. Quando você olha esse ranking dos países que mais lutam contra a desigualdade e olha o ranking dos países menos corruptos do mundo, os 2 índices são quase que iguais, né? Quando se olha os 2 rankings e vê os países que têm o melhor sistema de educação do mundo, o melhor sistema de saúde do mundo, que são os países mais seguros do mundo, os rankings são quase iguais. Então, quando eu digo que a desigualdade é o maior problema, e se quiser fazer uma afirmação mais forte, é o único grande problema que a gente tem no Brasil, eu não estou exagerando, a gente vê isso na experiência internacional. Só que a gente não discute esse problema. A gente parece que sequer compreende, sequer conhece esse problema. E isso eu acho que deveria ser um esforço de todos nós, compreender o país que a gente vive antes de querer falar qual que é a solução que a gente acha para mudar esse país. Porque muito se fala de corrupção, enfim, de tantos problemas. E eu lembro também de uma entrevista sua em que a jornalista perguntou a respeito dos países que seriam mais igualitários, onde a desigualdade seria um problema menor. Você citou os países nórdicos e aí ela fez assim, falou: mas você acha, sinceramente, que o Brasil pode chegar a esse nível, né, de redução da desigualdade? E aí você respondeu: bom, eles eram vikings, né? Ou seja, a gente precisa, em dado momento, ter isso como prioridade e passar a combater, mesmo que seja um problema de difícil equação e que demore para ser resolvido, não? Veja a Noruega, né? A Noruega, 100 anos atrás, era o país mais pobre do norte da Europa. A Noruega, ela foi o último país do norte da Europa a se tornar independente. E ali, na década de 30, ela coloca 3 objetivos: os trabalhadores, os pequenos e médios agricultores tomam o poder dos conservadores e liberais, e colocam 3 principais objetivos, que são a busca do pleno emprego, a universalidade do ensino e da saúde, da educação e da saúde. E em 100 anos se transforma no país com o maior IDH do mundo. Aí algumas pessoas vão falar assim: mas eles têm petróleo. A Venezuela tem petróleo também. Ou, eles têm petróleo. A Suécia não tem petróleo e fez a mesma coisa também na década de 30, com uma luta que tem até um filme famoso, antigo, chamado Adalem 31, mostrando uma luta que teve, onde até morreram algumas pessoas numa greve geral que teve na Suécia, e começou com os mesmos objetivos: pleno emprego, universalidade da educação e da saúde. E se tornou um dos países que tem maior IDH do mundo também. Então, 100 anos são 4 gerações. É um tempo muito curto se você for olhar historicamente. Eu não vou estar mais aqui vivo, mas se a gente não tiver o mínimo de dever cívico, o mínimo de senso de ser um elo nessa vida que passa através de nós, de ser só um pedaço dessa história, a gente não vai fazer isso. Agora, se a gente compreender a nossa importância para fazer com que esse processo aconteça através de nós, e a gente tiver esse espírito mais coletivo, mais solidário, mais comunitário, mais humano até, a gente tem que começar a fazer isso. Pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos. Veja que no Brasil, você demora 9 gerações, se você nasce entre os 10% mais pobres, para chegar até a renda média do país. 9 gerações são 225 anos. A gente é o vice-campeão mundial nisso, só perde para a Colômbia. Nesses países como Suécia, Dinamarca, você demora 2, 3 gerações, se você nasce entre os indivíduos mais pobres, para alguém da tua família chegar até
a renda média. Então, assim, eu acho que deveria ser nossa preocupação agora. E o mais legal é que a gente não precisa chegar daqui a 100 anos para dizer ficou bom. Quando a gente começa a melhorar, amanhã já está muito melhor, depois da manhã já está muito melhor. E é essa esperança que a gente passa a ter que faz a vida hoje também muito melhor. É a esperança que nos falta hoje. Agora, hoje a gente discute aí uma chamada reforma da Previdência, mas nesse sentido da redução da desigualdade seria fundamental a gente falar de uma reforma tributária ou até de um outro modelo de sistema tributário. Não seria nem uma reforma, seria praticamente a introdução de um novo modelo justamente para reduzir a desigualdade. Isso mesmo, até porque essa reforma tributária que a gente está falando, que é a que está sendo discutida no Congresso, ela é basicamente uma simplificação tributária. Que é bem-vindo uma simplificação tributária, com todos os cuidados que a gente deve ter para não mexer errado nas coisas, mas o Brasil é um dos países do mundo que mais gasta tempo calculando, pagando e depois brigando na justiça em relação aos seus impostos. A gente tem uma legislação tributária muito complicada e isso tira muita eficiência do nosso sistema. Mas o nosso maior problema não é também simplificar só os nossos impostos. Isso provavelmente vai melhorar a vida das pessoas que já tem uma situação privilegiada no país. A gente tem que fazer a máquina deixar de tirar dinheiro dos mais pobres e dar para os mais ricos e tirar recursos dos mais ricos e redistribuir entre os mais pobres para a gente continuar sendo uma nação forte. A gente é um grupo muito frágil enquanto tiver milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Enquanto tiver milhões de pessoas que estão largadas nas ruas e a gente passa olhando para o lado e não se preocupa com isso. O Brasil é um dos países do mundo que mais cobra impostos sobre consumo. E o Brasil é o país do mundo que menos cobra impostos, se você olhar no site do Ministério da Economia oficial, e hoje lá no site do governo, é o que menos cobra impostos sobre renda, ganhos de capital e dividendos. Ou seja, a gente não taxa os ricos e taxa muito os pobres. E para onde vai o dinheiro dos pobres? Vai para pagar os juros da dívida, que está na mão de quem? Dos ricos. Então é uma máquina perfeita de desigualdade, que tira dinheiro de onde já quase não tem e dá dinheiro para onde existe dinheiro em excesso, parado nas contas dos bancos, sem contribuir em nada para o crescimento do país. Nos seus livros, Eduardo, você faz muito uma analogia em relação, né, quando fala de donos do poder, em relação ao mágico, né, que o mágico, ele na verdade, para realizar seu truque, ele precisa tirar a atenção daquilo que é essencial, justamente para que ninguém perceba que aquilo é um truque. Quando a gente fala, por exemplo, né, a gente vê no noticiário econômico muita gente falando a respeito, olha, a Bolsa de Valores subiu, vamos comemorar. O que isso tem de fato de mito em relação à economia real, em relação à realidade do trabalhador? A sua pergunta é maravilhosa, né? Porque tem muita gente que chega para mim e fala assim, não, mas você está reclamando do governo Bolsonaro, a Bolsa está acima de 100 mil pontos. Você está vendo aí que o negócio está melhorando? Aí eu chego para o cara e falo assim, olha, por acaso, como eu sou uma pessoa que sempre lidou com investimentos e consigo fazer uma análise um pouco mais sofisticada desse mercado, eu até estou investido em Bolsa. Então, eu estou até ganhando algum dinheiro com essa aplicação. Você, eu sei, não tem nada em Bolsa, está comemorando sem nem isso você ter. Agora, deixa eu só te explicar uma coisa. A Bolsa, ela é simplesmente o valor das empresas que têm as suas ações negociadas, o valor de mercado dessas empresas. O valor de mercado dessas empresas aumenta quando o lucro da empresa aumenta. E o lucro da empresa pode aumentar por motivos bons e motivos ruins. O lucro da empresa pode aumentar porque a economia está pujante, a economia está vivendo um momento maravilhoso, o país está crescendo, o PIB não para de surpreender para cima, que não é o nosso caso. Veja, por exemplo, as ações dos bancos. Ao longo de todos os últimos anos, as ações dos bancos não parou de subir, não parou de crescer. Como é que foi a economia do Brasil ao longo dos últimos anos? Foi um caos. O que os bancos fizeram? Demitiram as pessoas. Então, como é que as ações dos bancos subiram? Subiram porque eles demitiram as pessoas, cobraram taxas muito maiores de juros das pessoas, ou seja, tiraram dinheiro delas. Então, aquilo que era renda na mesa das pessoas mais pobres do Brasil virou lucro no bolso de simplesmente dezenas de famílias que já são muito ricas no Brasil. Então, as ações dos bancos subiram muito. Isso quer dizer que a economia está boa? Não. Isso quer dizer que para meia dúzia de pessoas a vida ficou ainda mais fácil no Brasil. Então, olhar para a Bolsa de uma forma simplista, achando que ela vai ser o termômetro da economia, é super errado. E eu vou te dar um exemplo ao contrário. Vamos supor que a gente volta para as leis trabalhistas que existiam antes dessa reforma trabalhista, leis que protegiam o trabalhador
Vamos supor que nessa reforma da Previdência a gente pegue e, em vez de cortar direitos dos trabalhadores, a gente se preocupe em proteger mais esse pobre brasileiro que não tem toda a proteção social que merece. A Bolsa vai cair. A Bolsa vai cair por quê? Porque o lucro das empresas vai diminuir, porque parte desse lucro vai ter que ser usado para pagar mais aos seus trabalhadores, ou seja, o lucro das empresas vai ser mais bem distribuído. Então a Bolsa pode cair por um motivo bom também. Então as pessoas não entendem isso. E por que não entendem? Porque existe uma mídia muito forte anexando, atrelando, vinculando a melhora da economia a uma melhora da Bolsa. Exatamente porque essas pessoas são pessoas que lucram com esses movimentos especulativos e querem também, além de lucrar com os movimentos especulativos, usá-los para poder manipular a opinião pública. E esse grau de desconexão com a Bolsa, ele é tão grande, né? Porque que eu lembro de um episódio em especial que quando a gente teve a queda do avião, né? Que acabou vitimando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e a Bolsa subiu. Né? E as pessoas tinham dificuldade de explicar aquilo, né? Como se a Bolsa sobe é bom, então a morte do Teori é boa. Quer dizer, é algo totalmente fora, inclusive, do campo moral, né, Eduardo? Não, pode fazer uma análise assim, super simples. A Bolsa, ela está mais do que o dobro do que ela estava ali em 2014. A gente está numa situação mais do que o dobro, melhor do que 2014. O nosso PIB está em níveis reais, a níveis de 2012. Ou seja, a nossa economia ela está como ela era em 2012. O desemprego está muito maior do que em 2014. A renda real das pessoas está menor do que em 2014. Mas a Bolsa está 2,5 vezes melhor. Então pronto, não precisa falar mais nada. Está dito, está provado, entendeu? E a desigualdade também aumentou nesse período, né? A desigualdade não para de aumentar e vamos deixar bem claro, essa reforma da Previdência aumenta a desigualdade. Aumenta. O único ponto onde essa reforma da Previdência o governo dizia que diminuía a desigualdade, que é na aposentadoria por tempo de contribuição, tem um trabalho que foi feito e agora foi liberado essa semana pelo Instituto de Economia da Unicamp, fantástico, mostrando que mesmo as mudanças que estão sendo feitas na aposentadoria por tempo de contribuição, elas são regressivas, ou seja, elas tiram dos pobres e dão para os mais ricos. Então, essa reforma da Previdência ela vai contribuir para que a gente tenha uma rede de proteção social pior e que a gente tenha uma desigualdade maior no país. Mas aí, naquela história do mágico, de atrair atenção para o que não tem tanta importância e tirar a atenção do que realmente importa, o governo chega e fala o seguinte, olha, mas o deputado e o senador agora vai ter uma aposentadoria menor. Aí todo mundo que tem ódio de político, aprendeu a ter ódio de político ao longo de todos esses anos, um pouco disso de uma forma legítima e com razão, mas muito disso também em cima de algo que é bom até para os maus políticos, porque esse ódio coloca todo mundo no mesmo saco, quando coloca todo mundo no mesmo saco, você prefere ficar com os que já estão do que trazer alguma coisa de novidade, quando traz de novidade vai para o radicalismo, que é isso que a gente está vendo, as pessoas falam o seguinte, vamos passar essa reforma da Previdência. Por quê? Porque eu me vingo desse cara que eu odeio. Mas aí você fala, mas calma aí, isso não é nem 1% da reforma da Previdência, e os outros 99% são você. Você que está pagando o pato. Aí o cara fala o seguinte, não. Mas se eu me vingar, tá ótimo. Então ele cai no truque do mágico, e o truque é feito sem ele perceber, e na verdade o truque é o cara metendo a mão dentro do bolso dele, tomando a carteira dele e tomando o dinheiro que é super difícil das pessoas mais pobres no Brasil ganhar. As pessoas mais pobres acordam 4 da manhã, vão dormir meia-noite, não têm as suas leis respeitadas e mesmo assim, quando olham no final do mês, não sobra nada na conta. E é em cima desse nada que as pessoas estão tentando tirar, né? E dentro dessa tática do ilusionismo que você fala, né, Eduardo, a gente tem aí na reforma da Previdência o uso do termo economia. O governo vai economizar R$1 trilhão durante 10 anos, o que na verdade não é uma economia, né? Porque como você ressalta, a gente está fazendo uma transferência de riqueza, uma transferência de recursos que vai sair, mais de 80% dele, do regime geral de previdência social, de questão como não pagamento de abono salarial, para justamente o sistema financeiro, para o rentismo. Um governo não economiza. Um governo não gasta. Um governo ele é só um realocador de recursos. Então, o governo ele
pega recursos da sociedade, ele escolhe de quem ele pega e quanto ele pega. E depois ele redistribui esses recursos na sociedade. Ele escolhe para quem ele vai dar e quanto ele vai dar. O governo só faz isso. Ah, não é não, o governo investe em saúde. Quando ele investe em saúde, ele está fazendo exatamente isso. Ele está escolhendo que aqueles recursos vão parar na mão de médicos, de enfermeiras, de laboratórios, de fabricantes de remédios, etc. Porque no final esse dinheiro vai parar na mão de pessoas, como eu, você. Então, só que além de parar na mão dessas pessoas, esse dinheiro deixa um rastro, deixa um legado. O dinheiro que é investido na saúde para na mão das pessoas e salva vidas, tira dor de pessoas. O dinheiro que vai para a educação vai parar na mão de professores, vai parar na mão de inspetores, vai parar na mão de coordenadores, de diretores e deixa um legado de educação. O dinheiro que vai parar na mão das pessoas mais velhas do Brasil, ele vai parar na mão dessas pessoas mais velhas e deixa um legado de tirar dor, tirar sofrimento e dar a elas a capacidade de voltar a seus aposentos, ficar um pouco em casa para poder viver esse resto da vida deles. Por isso o nome aposentadoria, você volta aos seus aposentos. Nenhum brasileiro vai mais poder voltar aos seus aposentos, vai ter que morrer no chão de fábrica. Então não existe dinheiro gasto no governo. Essa história de que a gente vai economizar R$1 trilhão, na verdade é o seguinte, para onde estão sendo realocados esses R$1 trilhão? E aí eu te digo, a maior parte desse dinheiro está sendo realocado para pagamento de juros da dívida, e esses juros da dívida vai para a mão do 1% mais rico do país, que detém mais de 80% dessa dívida pública brasileira. E que também é um conceito complicado esse da dívida pública, porque quando a gente fala de pagar a dívida, na verdade ali existe pagamento de juros sobre juros, o que também chega, né, Eduardo, aqui na pessoa que às vezes vai pegar um empréstimo pessoal e acaba se enrolando ali no pagamento, justamente porque o pagamento da dívida já foi, ela fica ali só nessa roda viva dos juros. O Estado brasileiro é como aquele indivíduo que foi lá na Casas Bahia, Casa Marabras, qualquer uma dessas lojas de departamento, né? E comprou uma televisão e um sofá e resolveu parcelar naquele crediário. O Brasil é isso. Ele foi, fez as suas compras numa loja de departamento e parcelou com a elite brasileira. E aí, como aquele cara que vai nessa loja de departamento, compra uma televisão e um sofá que custam R$1.500 e quando ele vai ver está devendo R$40 mil, né, e já pagou 3 mil, a situação do Brasil é exatamente essa. Ele pegou R$10 mil emprestado, já pagou 50 mil e deve 1 milhão. Né? Então, a gente tem um sistema que acaba financiando a vida dos mais ricos sem que eles precisem produzir riqueza, fazendo com que eles vivam do tal rentismo que as pessoas falam. E é um sistema que se autoalimenta, né? Então, é esse sistema que é sempre protegido. Por isso que a gente tem o superávit primário. Olha que maluquice. A conta que a gente faz no Brasil é o seguinte: qual o resultado do governo fazendo receitas menos despesas, excluindo juros? Ou seja, é um resultado para pagar juros. A gente vive uma máquina inteira, a gente vive uma sociedade inteira trabalhando com um único objetivo, que não é saúde, não é educação, não é segurança, não é transporte, é só pagar os juros dos banqueiros. Eles vêm em primeiro lugar. Só que isso não está na Constituição. Aliás, na Constituição vem escrito no artigo 6 que a preocupação principal do governo deveria ser lazer, saúde, moradia, alimentação e todas essas coisas que o governo é falho ao ter que prover. E aí a gente fala, poxa, mas se isso é uma dívida do Estado, por que ele não paga isso? Por que ele não dá importância para isso? Por que dá tanta importância para o outro? Porque quem está representado no Estado? As pessoas que são financiadas e eleitas por esses grupos que são donos dessa dívida pública, dessa riqueza brasileira. E falando desses donos da dívida pública, dos donos do poder, de fato, né, no Brasil, a gente tende, você mencionou a questão da reforma trabalhista e junto com a reforma vem todo um discurso de empreendedorismo. Nós precisamos de empreendedores no Brasil e de repente aquele cidadão que é dono de um pequeno negócio, ele acha que os interesses dele estão mais próximos ali de um dono de uma grande corporação, às vezes até de um dono de um banco, do que de uma pessoa da mesma classe socioeconômica. Como é que os chamados donos do poder fizeram com que as pessoas acreditassem nisso, Eduardo? Isso foi uma sacada enorme, porque o que a gente chama de empreendedorismo no Brasil, na verdade, é só uma terceirização, na maior parte, uma terceirização para que os donos ali das empresas não tenham mais que pagar aqueles direitos que o trabalhador tem. Então, o que a gente chama de empreendedorismo no Brasil? Vai lá ver os CNPJs que foram criados. Eu te digo os CNPJs que foram criados. Foram Ubers que foram criados. Foram entregadores de pizza que foram criados.
foram agentes autônomos, que são as pessoas que trabalhavam nas corretoras com todos os seus direitos, e agora não tem mais esses direitos, e os bancos fazem com que eles paguem seu aluguel, sua luz, sua água, corram todos os riscos, façam os investimentos, ganhem a mesma coisa que ganhavam antes, só que sem ter direito nenhum, sem ter vínculo nenhum. Então, esse é o empreendedorismo do Brasil. O empreendedorismo do Brasil é você transformar aquela pessoa que tem direitos numa pessoa que não tem direitos, mas que faz a mesma tarefa, às vezes até de uma forma mais intensa, que tem o mesmo vínculo na prática. Tem um estudo nos Estados Unidos feito agora, porque isso aconteceu também nos Estados Unidos, mostrando que isso fez diminuir a renda dessas pessoas e que, por causa disso, muitos americanos hoje vivem com salários abaixo do salário mínimo, mas o que é legal. E por que é legal? Porque eles não estão mais dentro das leis trabalhistas, eles se tornaram empreendedores. E dentro dessa lógica do empreendedorismo, né, a gente tem aqui no Brasil um capitalismo muito predatório, no caso, e que estimula na prática aí a inveja, justamente essa concorrência entre pessoas e não um instinto de cooperação, né, o que em muitos países funciona, inclusive, do ponto de vista econômico. Como que a gente sai dessa fórmula aí da competição e passa para a cooperação, Eduardo? Existe aí alguma possibilidade da gente implementar um novo modelo aqui no Brasil? Só tem um jeito: o Estado colocando limites. Não tem outra maneira. As pessoas que acreditam o seguinte: deixa a competição tomar conta e as pessoas vão acabar se comovendo com o mal da outra, com a pobreza da outra, elas vão abrir instituições filantrópicas, elas vão isso e aquilo. Balela. Você deixa o negócio solto, ele migra para monopólio. Veja a internet foi isso. No começo não tinha regra nenhuma na internet. O que a gente tem na internet hoje? Só monopólio. É o que o americano chama the winner takes all, o vencedor leva tudo. Diz uma dessas grandes empresas de internet que não é monopólio. Amazon é monopólio, Facebook é monopólio, LinkedIn é monopólio, Twitter é monopólio, o Instagram é monopólio. Você vê que é tão monopólio, é tão forte quando você deixa liberado geral, que o Google chegou a tentar competir com o Facebook, fazendo aquele Google+. Não pegou. Imagina o que é uma coisa que o Google tenta fazer, não pega. O Google, que todos nós usamos o Google. Então, é isso que a gente deixa acontecer quando a gente está falando da economia real, quando a gente tira todas as barreiras. E o problema é que, além desse vencedor levar todo o dinheiro e ficar com esse acúmulo de recursos muito grande, além disso, ele leva todo o poder. Então, no Brasil, hoje em dia, quem decide qual é a reforma da Previdência que vai passar, qual é a reforma tributária, qual é a reforma trabalhista vai passar, são os donos das 5 maiores empresas e bancos do Brasil. Não tenho dúvidas em relação a isso. Até porque eles são os patrocinadores dos principais programas da mídia. E você vai ver que nos principais programas da mídia nunca vai ter uma entrevista com um economista que fale mal da reforma da Previdência. Eu te pergunto, quantos negros você já viu falando sobre a reforma da Previdência num dos principais canais de mídia do Brasil? Eu duvido que tenha visto. Pois é, os principais interessados não têm voz. Não tem. Isso é assim que o sistema se perpetua. Graças a Deus, hoje a gente também pode usar essa internet, sobre a qual eu falei há pouco tempo, para tentar criar algum espaço, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, eu fiz um vídeo no YouTube esse fim de semana, eu estava vendo ontem, tem quase 150 mil visualizações. Então, são 150 mil pessoas que ouviram um assunto que vão poder multiplicar para os seus amigos, vão poder fazer chegar a mais pessoas. Ainda é muito difícil, mas pelo menos a gente tem um caminho, né? Tá certo, Eduardo. Eu queria agradecer muito a sua participação e a gente espera que você retorne outras vezes aqui no Jornal Brasil Atual. Eu vou deixar aqui para o pessoal ver a capa do livro, do Desigualdades, né? É um livro que eu tenho a honra de ter o Gessé Souza escrevendo o prefácio e o Márcio Calvé Neves, que é um advogado tributarista super respeitado, escrevendo pós-fácio. É um livro que está indo super bem. Ele, na semana passada, estava em primeiro lugar no ranking da Folha de São Paulo. E é um livro que pega na mão de todo mundo, parte do zero. Ou seja, você pode ser leigo, você pode ter 12 anos de idade, 90 anos de idade, que você vai caminhar comigo no livro, desde uma sociedade primitiva até onde a gente está hoje, só com uma linguagem que é acessível a todo mundo para entender por que o nosso sistema econômico-político funciona do jeito que funciona, para poder promover a desigualdade em vez de combater a desigualdade.
Fica aí a recomendação, a super dica de leitura. Muito obrigado, Eduardo. Até a próxima. Obrigado a vocês, sucesso aí. Conversamos aqui com Eduardo Moreira, autor de Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa e também do livro O que os Donos do Poder Não Querem que Você Saiba. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. A Rede Social de Justiça e Direitos Humanos lançou no segundo semestre deste ano o 20º relatório Direitos Humanos no Brasil 2019, que analisa os avanços e os retrocessos dessa temática no país durante 2 décadas. O documento aborda temas como meio ambiente, direito financeiro, questão agrária e indígena, agrotóxicos, entre outros assuntos, comparando como era e como está hoje. Vamos ouvir a conselheira dessa rede, a Sueli Belato. Bom, vamos falar inicialmente sobre esse relatório bastante importante que faz um marco, né, dos 20 anos desse estudo. Eu queria que você falasse desses 20 anos, da importância desse relatório. Então, querida, nesses últimos 19, 20 anos, nós analisamos os avanços e os retrocessos que a pauta de direitos humanos teve no Brasil. Vimos que muitas das conquistas que nós tivemos, elas não ficaram garantizadas constitucionalmente e também culturalmente, tanto que há hoje um reconhecimento das interrupções desses direitos que acabaram não sendo reconhecidos ou constitucionalizados estruturalmente. Então, esse é um dos marcos que nós fazemos nesse relatório, de entender, sim, que tivemos um grande avanço na pauta do direito do trabalho, no direito ambiental, no direito das pessoas, mas eles não se firmaram constitucionalmente de forma a não sofrer interrupções, como nós estamos vendo hoje, a perda de direitos. Em relação ainda aos 20 anos de direitos humanos no Brasil, vocês têm aqui muitos artigos, muitas análises, né, de pessoas, inclusive, que são aqui nossos parceiros, nossos entrevistados de sempre e também nossos colunistas. Eu queria que você destacasse, né, enfim, quais são esses pontos, né, desses 20 anos que são destacados aí no relatório, né? Então, nós pegamos uma gama de um leque da pauta, né? Nós falamos da questão ambiental, nós falamos da questão dos direitos humanos, nós falamos da questão da Constituição, do direito financeiro e comparando o que for e o que está sendo. Por exemplo, a questão do trabalho escravo. Nós tivemos, ao longo dos 20 anos, desde a promulgação da Constituição Federal, avanços na questão da fiscalização, da erradicação do trabalho do escravo, e hoje a gente vê o desmonte que é feito dentro do Ministério do Trabalho para que as fiscalizações não ocorram de forma efetiva e que inibam essa prática, que é uma prática tão horrível no cenário nacional. Parece que ela vem, inclusive, das sequelas que nós temos da escravidão no Brasil. Exato. Bom, os direitos humanos em 2019, né, agora já no governo de Jair Bolsonaro, existe desmonte aí de várias políticas públicas. Você citou a questão do trabalho escravo. Agora, vocês colocaram aqui pessoas especialistas, né, com artigos bastante analíticos e profundos em diversos temas, não é isso? Então, a gente tem... Por exemplo, no caso... na questão do trabalho escravo, padre Ricardo Rezende, né, que tem uma trajetória, inclusive de trabalho local na região do Pará, em Rio Maria, trabalhando e combatendo junto com a Comissão Pastoral da Terra o trabalho escravo, esse crime desumano que desumaniza inclusive as estruturas governamentais. Muito bem, inclusive a questão dos agrotóxicos, né, com a Larissa Mias Bombardi, não é isso? Agrotóxicos. E a questão das consequências na saúde, com a falta de recurso, inclusive, para que haja o tratamento adequado para a desintoxicação. Então, você vê, de um lado, a prática abusiva desses agrotóxicos e, por outro lado, a ausência do poder público em reparar esses
essas consequências, essas sequelas. Isso também é tratado no relatório. Exato, e super atual, obviamente, a criminalização aí da luta, né, por terra e território na Amazônia. A gente teve aí, nos últimos 2 meses, a morte de 3 integrantes, né, da etnia Guajajara, né? Quer dizer, também é um tema bastante importante no que se refere aos direitos humanos, né, Sueli? Exatamente. Além disso, o próprio prefácio do livro, feito pelo Chico Alencar, ele mostra a vinculação que existe da terra com a consequência na vida humana, né? Na alimentação. Se não tem terra, e a terra está concentrada num monopólio de produção, de tipo de produção, ela vai ter consequência também na falta de recursos de distribuição de renda, de distribuição de justiça, para que a população se alimente adequadamente. Então, a gente já falou aqui de terra, de saúde, enfim, do trabalho. São várias áreas, né, onde a gente aborda a questão dos direitos humanos. Agora, eu queria que você E um falasse sobre tema que eu também aponto como importante, que sim. eu acho que tem tudo a ver, é o tema da Maria Lúcia Fatorelli, né, que Isso. mostra a questão dos direitos fundamentais vinculado ao direito, ao abuso financeiro, a uma dívida pública que não é reconhecida, que não é conhecida, e falta de procedimentos que estanquem essa sangria financeira que ocorre no nosso país. Exato. E a gente pode falar também dessa questão aí de privatização que levou aí a questão de Mariana e Brumadinho, né? A questão aí das barragens, né, Sueli? Mariana e Brumadinho, também lembramos, e já é o segundo ano, inclusive, que nós fazemos no nosso lançamento do relatório as menções às vítimas da questão ambiental. Exato. Então, o que eu estava falando, Sueli, são vários os temas, né, dos direitos humanos, mas essa questão do conceito, né, direitos humanos, ainda a gente ouve pelas ruas, né, algumas pessoas criticando esses direitos humanos, direitos de bandidos. A gente ainda ouve isso hoje, né, em pleno 2019. Deve ser muito angustiante até para você, né, Sueli, de todos aqueles que defendem os direitos humanos em todas as áreas, são muitas as áreas dos direitos humanos, mas que a direita acaba utilizando para justamente, enfim, desvalorizar esse conceito dos direitos humanos, né, Sueli? É uma forma, né, de você burlar a própria legislação e a próprio direito humanitário. Se eu nego que ele existe, eu estou isento de cumpri-lo. Então, afastando os direitos humanos, a pauta de direitos humanos, como um direito pessoal e um direito coletivo, eu torno esse assunto um assunto dos outros. E como a Constituição Federal, acho que nós apesar de não termos tido todos os avanços que queríamos em 88, mas conseguimos um projeto de uma sociedade que poderia chegar no bem-estar social. Esses direitos humanos, ele está citado em 4 artigos da Constituição Federal, inclusive na própria judicialização, na possibilidade, a única possibilidade de uma intervenção num Estado, numa unidade federativa do Brasil, é a violação de direitos humanos. No entanto, quando eu não reconheço que esses direitos humanos é um bem já apropriado da sociedade brasileira, eu não defendo. Eu nem defendo para os outros e nem defendo para mim mesmo. Por que nós perdemos tantos direitos sociais? Porque ele não é vinculado como um direito humano intrínseco da pessoa. Então é o direito do bandido, é o direito do outro, é o direito de ninguém. E não se introjeta que é um direito pessoal e coletivo. Por exemplo, a questão da natureza. Hoje, há grandes avanços internacionais em reconhecimento ao direito, à natureza como um sujeito de direito. O próprio Papa Francisco, em 2 situações, ele cita a natureza como um direito internacional. Tanto na Laudato Si, que é o seu documento que nos diz muito respeito, né, por toda a nossa questão do desmatamento das nossas florestas, mas também agora no Sínodo da Amazônia. Outros países, como a Bolívia, enfim, já reconhecem que a natureza é um sujeito de direito. Então, eu vejo o direito dos outros e não o direito que nos pertence de defender o nosso e o do bem comum. Exato. Aí a gente está falando do direito do rio, direito do mar, né? E a gente fala, não é isso?
o direito de não ter poluição, o direito de eu poder respirar, isso é direitos humanos. O direito de nós termos uma distribuição justa da economia nacional. Nós temos uma das economias mais injustas. Isso não é visto como uma violação de direitos humanos. Interessa a alguém, interessa uma elite, interessa um grupo, que os direitos sejam os direitos dos outros e que eu desqualifique, né? Final, que eu não reconheça isso como um direito, um bem comum. Esse eu acho que é o ponto mais importante. Direitos humanos é um bem comum, é uma conquista da humanidade, mas que no Brasil, a nossa tradição, acho que escravagista, nós fomos o país que mais demorou para reconhecer o direito da liberdade dos povos e mantivemos escravos mais de 300 anos, uma população que é a população que sofre as sequelas até os dias de hoje. Exato. Agora, falando da questão do meio ambiente, a gente tem esse termo agora, refugiados ambientais, né? E é um dos artigos também aqui desse documento, né? Eu acho que foi uma contribuição importante, será? Eu espero que ele seja ocupado nos movimentos sociais, na academia, porque nós só temos visto o direito migratório como uma consequência de violações de direito de políticas públicas privadas. O que nós vimos agora é que ele também é uma consequência do direito ambiental. Se uma população não tem naquelas condições que ele precisa de sobrevivência o direito de viver, ele precisa ter o direito de buscar em outro lugar o seu refúgio, a sua nova pátria, e nós devemos reconhecer essas pessoas como pessoas vítimas e que fazem parte de uma nova condição de irmandade. Perfeito. Bom, esse documento, né, esse relatório já foi lançado aqui em São Paulo, inclusive no Sesc Bom Retiro, não é isso, Sueli? E vai ser semana passada. Isso, e vai ser lançado no Rio de Janeiro no próximo dia 16, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro? Isso, exatamente. Então, o mesmo lançamento que nós fizemos em São Paulo, nós queremos fazer em outras unidades, e já é uma tradição fazer também no Rio de Janeiro, logo em seguida, o lançamento de São Paulo. Então, a gente espera que ele seja bem divulgado, bem conhecido. Ele não é preciso acessá-lo só fisicamente, é possível acessá-lo no site também. Nós temos uma publicação limitada, mas as pessoas podem entrar no nosso site da rede social e aí ter acesso não só a esse último relatório agora de 2019, mas todos os outros anteriores. Não, tá tão bem feito, eu quero te parabenizar, eu estava conversando aqui com a nossa editora Ana Carrara, está muito bem feito, muito, muito, com conteúdo maravilhoso, pessoas ótimas, especialistas, né, renomados, e inclusive a gente vai tentar, Sueli, trazer esse relatório para o rádio, né? Então a gente vai tentar conversar com essas pessoas que participaram. Então ajuda a gente a entrevistar essas pessoas, né? Esses profissionais altamente gabaritados. São pessoas comprometidas, pesquisadoras, vinculadas aos movimentos sociais e certamente estarão à disposição de vocês e da população. Isso, aí a gente, né, para expandir ainda mais essa divulgação e a gente ter um produto de qualidade que a gente viu nesse relatório. Parabéns, Sueli, um grande abraço para você. Obrigada a vocês todos também, e que esse dia 10 de dezembro, Dia Universal dos Direitos Humanos, seja um dia para ser comemorado e introjetado como um bem comum da população brasileira. Oxalá, tá certo, Sueli, um beijo para você. Beijo também para vocês. Até mais. Falamos com a Sueli Bellato, ela que é conselheira da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Tatiana Capelano, coautora do livro Trabalho e Sofrimento Psíquico, Histórias que Contam Essa História, foi entrevistada no jornal Brasil Atual. Na conversa, ela falou sobre a sua obra e como a lógica do mercado transforma o trabalho em sofrimento mental. Segundo Tatiana, desde o começo da vida ativa do trabalhador, o trabalho aparece como um sofrimento.
seja quando a pessoa passa por um processo seletivo ou precisa buscar o trabalho muito nova para conseguir ajudar em casa. Vamos ouvir a entrevista. E o livro Trabalho e Sofrimento Psíquico, Histórias que Contam essa História, mostra as causas e consequências do adoecimento psíquico em decorrência do trabalho. E para conversar conosco a respeito desta obra e também aí de como foi elaborada a pesquisa que fundou o livro, temos uma das autoras, Tatiana Capelano, ela que junto com Bruno Carramenha escreveu o livro Trabalho e Sofrimento Psíquico, Histórias que Contam essa História. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo. Tatiana, primeiro eu queria que você explicasse para a gente qual foi o método de pesquisa, né, que fundamentou esse livro e também que você falasse a respeito dos 5 achados dele. Tá. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa inicialmente, que ela usou um método que a gente chama de estudo de caso ampliado. É um método específico para a gente olhar para as questões, para o que são temas que vêm do campo social. Esse estudo pressupõe, na verdade, que a gente tenha uma teoria por base e que a gente amplie essa teoria no tempo. O que nós fizemos? A gente pegou uma teoria de um psicanalista francês chamado Christophe Dejour, que escreveu em 1980 um livro chamado A Loucura do Trabalho. Quer dizer, em 1980 ele já apontava que algo no mundo do trabalho poderia nos levar a um adoecimento psíquico. Então a gente partiu dessa teoria do Christophe Dejour para tentar entender de que maneira ela estava acontecendo hoje em dia. Para isso, nós selecionamos, foram 80 participantes na pesquisa qualitativa. A gente usou a PNAD continuada, as relações de trabalho que aparecem na PNAD para poder dividir os grupos. E nós fizemos 13 grupos de pesquisa, 13 focus grupos. Desses 13, nós tivemos 2 encontros com cada grupo. Então, isso gerou para a gente toda a base qualitativa do trabalho, né? E depois disso a gente fez uma pesquisa quantitativa em cima para conseguir tirar alguns números, né? Porque a qualitativa, ela dá as respostas para a gente, né? De uma forma mais ampliada. Então a gente pegou e tirou, fez uma quantitativa em cima disso para conseguir ter alguns números para poder trabalhar também. E disso saíram o que vocês disseram ser 5 achados. Eu queria que você falasse a respeito deles também. Tá. Nós concluímos, em cima da pesquisa qualitativa, 5 achados, que eles dizem respeito, né, como um todo. Um primeiro achado que fala sobre o trabalho ser uma violência, né, desde o começo da carreira. Se é que a gente pode usar essa palavra carreira, né, ainda hoje em dia, enfim. Mas desde o começo da vida ativa do trabalhador, né, o trabalho ele aparece como um sofrimento nos processos seletivos, quando a pessoa precisa buscar trabalho muitas vezes muito nova para complementar a renda familiar, para conseguir levar a renda para dentro de casa. Então ele aparece como uma imposição, como uma violência desde então. E isso vai se desenvolvendo ao longo da vida profissional, da vida de trabalhador de qualquer indivíduo. Esse primeiro achado, ele tem algumas questões que eu acho que são interessantes de serem destacadas, né? Ele mostra, por exemplo, que exatamente porque o trabalho ele é sempre um conflito, ele sempre traz um conflito psíquico, principalmente, as pessoas precisam criar o que a gente chamou no livro de semblantes. Elas precisam usar máscaras. Então, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. O grupo dos trabalhadores afastados por doenças psíquicas que a gente entrevistou, eles foram muito claros em dizer para nós que quando você está afastado por uma doença psíquica, você precisa aparentar estar doente sempre. Isso quer dizer o quê? Eu não posso sair para fazer a minha unha, porque se alguém encontrar comigo e eu fiz a unha, nossa, como é que você fez a unha se você está deprimido, né? Os trabalhadores desalentados, né? Eles falam para nós, por exemplo, que eles precisam ir para uma entrevista de emprego e eles não podem mostrar o desalento. Então eles precisam fingir que eles estão bem, estão ótimos, estão super plenos e maravilhosos e felizes da vida, quando na verdade eles não estão. Então, exatamente porque o trabalho ele impõe esse sofrimento, as pessoas acabam criando uma série de máscaras para poder lidar com o trabalho. Um segundo achado que a gente chamou lá, que é o mercado não sabe o que quer. Agora eu não vou lembrar direito a sequência dos 5, vou falar deles. O mercado não sabe o que quer, mostra um pouco da incoerência do mercado, principalmente quanto à questão de formação. Então o mercado diz para nós, eu quero alguém super formado, mas a princípio ele não remunera por essa formação toda. Então profissionais altamente qualificados que ficam fora do mercado, profissionais que têm qualificação e não conseguem se colocar, e uma incoerência muitas vezes, principalmente na busca do emprego, de uma discrepância muito grande entre o que se pega e o quanto se paga.
né? Então as pessoas falam para a gente, você olha lá a descrição, né, do que precisa para aquela posição, o que estão procurando para aquela vaga efetiva e a remuneração baixíssima, né? Então aparece um pouco dessa incoerência do mercado em geral. Quer dizer, no caso, só interrompendo, hoje as exigências nesse aspecto, né? O trabalhador, na verdade, ele tem que ter muito mais competências, tem que estar muito mais apto em diversas áreas ali, mas a remuneração não corresponde àquilo que ele precisa. Até porque para você ser competente em várias áreas, necessita um investimento em termos de educação, em termos de dedicação mesmo, ou seja, não existe essa correspondência. Não. E aí acho que você toca num ponto importante, né, Glauco? Porque assim, quando a gente olha para os trabalhadores formais e informais, os trabalhadores informais têm uma renda menor e eles costumam não ter como investir algo na sua própria formação. Então, eles entram num ciclo que o próprio mercado faz com que eles permaneçam nessa situação, porque eles não conseguem se qualificar, porque a remuneração é muito baixa, e aí a renda é muito baixa, eles não conseguem se qualificar, e o mercado fica exigindo qualificação. Só que as pessoas que têm qualificação, do outro lado, elas falam, eu tenho qualificação. E o mercado não quer pagar por isso. O mercado fala que eu sou caro demais, que eu tenho uma qualificação alta demais, e me colocam para fora. Ou seja, a gente quer ou não quer? A gente precisa ou não precisa dessa formação, né? Então, isso realmente não fica claro e traz um sofrimento no sentido de preciso investir nisso, né? Porque a gente tem um discurso social muito forte, né? Hoje em dia, nessa questão de... Existe uma mercantilização até da própria formação do ensino superior, né? Então, de que maneira que a gente socialmente, né, responde a esse quadro no sentido das pessoas fazerem o que precisa ser feito, né? Ou fazerem aquilo que vai render, vai trazer de alguma forma algum benefício, né? E isso realmente fica claro na pesquisa que a gente não consegue, o mercado não tem essa clareza, né? Certo. E aí tem também aqui o sofrimento vem de cima. Ah, né? Um dos outros achados. Esse achado. Eu acho que esse achado é um dos mais interessantes para a gente observar. Porque o que a gente quis dizer que o sofrimento vem de cima é que não importa o cargo ou o nível em que você está, né? A gente sempre vai atribuir esse sofrimento para algo fora de nós. Não é uma vitimização, a gente falou muito sobre isso no lançamento do livro. Não se trata de se vitimizar, mas trata-se muitas vezes de entender que o mercado tem uma dinâmica que eu, como indivíduo, sozinho, eu não consigo corresponder a ela, né? Então, a gente pega, por exemplo, um trabalhador terceirizado que diz para nós... Eu fico interno dentro de uma outra empresa, né? E exatamente porque eu não tenho alguém da minha equipe ou da minha empresa por perto, eu sou obrigado a fazer de tudo. E aí ele atribui isso a alguém fora, né? A esse outro chefe. Você pega um trabalhador CLT, ele vai falar do chefe. Só que aí, conforme a gente vai subindo as entrevistas, né? Os grupos, e vai falando com outros níveis, você conversa com... E a gente conversou com 5... que a gente chama de C-level, né, que são executivos que sentam em board de tomada de decisão, e eles atribuem isso ao sistema, né? Aí eles colocam numa outra estratosfera, né? Eles falam para nós assim, mas o sistema é assim, o sistema exclui, né? O sistema, ele peneira as pessoas, e aí a gente ouve aquelas frases assustadoras, né? Do tipo, é melhor você empregar 100 do que você ter que demitir... É melhor você demitir 100 do que você ter que demitir 200, né? Então, o que esse sofrimento vem de cima mostra, e aí aparece um traço também que eu acho que é um ponto importante da pesquisa, nós não nos organizamos mais coletivamente para conseguir confrontar o mercado, né, de trabalho. Então, a própria desestruturação que a gente tem dos grupos representativos, das entidades de classe, ou os próprios sindicatos, as pessoas estão sofrendo de uma forma muito isolada. E você individualmente, frente a um sistema, né, você é completamente impotente, né? Então, essa desarticulação dos movimentos representativos dos trabalhadores, ela acaba levando as pessoas a um isolamento muito grande. E aí você fica meio imóvel, né, para conseguir lidar com toda essa questão. E tem também uma questão do círculo vicioso do próprio dito mercado de trabalho, porque quando você tem uma maioria de informais, é muito mais difícil você conseguir uma organização nesse âmbito, e principalmente
principalmente quando você vê, por exemplo, trabalhadores que são terceirizados, né, que não têm necessariamente a ligação com a entidade de classe que o representaria por conta da sua função. Então, quer dizer, essa organização é muito mais complicada nesse mercado de trabalho cada vez mais complexo, mais informal. Mais pulverizado, né, de uma certa forma. Isso leva, na verdade, o quinto achado, eu acho que ele mostra um pouco isso que a gente fala do não futuro, do não trabalho, né? O que a gente observou? As pessoas, ou os trabalhadores hoje em dia, a situação, né, socioeconômica, a situação econômica, a situação em que o trabalho se encontra, ela é tão conflituosa que ela nem permite se pensar no amanhã. Então, uma frase que a gente ouviu em um dos grupos de trabalhadores informais, inclusive, de uma menina jovem de 25 anos, mais ou menos, mãe de 4 filhos, moradora da periferia de São Paulo. Ela falou para nós assim: eu preciso tirar da boca para pagar o aluguel, né? Que é uma realidade que a gente sabe que existe. E aí, quando a gente pergunta para uma pessoa dessa, então, mas você acompanha, né, o cenário político, de que forma essas coisas estão acontecendo, como é que o futuro do trabalho se desenha? Não, porque eu tenho que pensar em comer hoje. Eu não tenho alternativa, né? Eu não tenho como ficar pensando no amanhã, porque eu tenho que resolver uma problemática que é hoje. Eu preciso dar comida para meus 4 filhos, eu preciso pagar o aluguel no final do mês. Então, a desarticulação, ela é muito prejudicial realmente para a força do trabalhador, né? A gente percebe que as pessoas não conseguem, elas estão trabalhando cada vez mais, então um pouco da lógica do sistema acho que passa por isso, né, de ocupar o tempo do trabalhador o máximo possível, e você realmente ocupando esse tempo ao máximo possível, eles não conseguem se organizar e se articular, né? E aí, obviamente, vai enfraquecendo qualquer tipo de possibilidade que a gente tenha de confrontar um pouco essas questões, né? Aquela música Capitão de Indústria, né, do Marcos Valle, acordo para trabalhar, durmo para trabalhar, corro para trabalhar. E a gente tem aqui o quarto achado, né, Tatiana? Renda importa, acesso à saúde escraviza e o ócio liberta. Esse também é um achado que tem um ponto muito interessante e triste, de uma certa forma, eu entendo dessa maneira, porque o que a gente percebe, né, muitas vezes, primeiro que os trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores, eles buscam pelos vínculos formais, né? As pessoas buscam ainda por isso. Apesar de surgir num horizonte, assim, um imaginário, e a gente trata isso no livro, surgiu um imaginário sobre a questão do empreendedorismo, né? Aparece um olhar para o empreendedorismo como uma saída para todo esse quadro de sofrimento. O que não se comprova no grupo de empreendedores e afins, mas enfim. E aí o que esse achado mostra, na verdade? O medo terrível que as pessoas têm de depender do sistema público de saúde faz com que muitas vezes elas permaneçam no emprego quase que exclusivamente porque eles têm o benefício, muitas vezes, das empresas de subsídio ou completo de receber um seguro-saúde privado. Então, a gente fala que a demonização do SUS, ela acaba fazendo com que as pessoas se escravizem nesse sentido, de ficar dentro dos empregos e tolerar qualquer tipo de violência, porque as pessoas falam, não, mas eu tenho um convênio, um seguro-saúde que cobre minha esposa, meus filhos e etc, né? Porque como é que eu vou depender do SUS? Claro, quando a gente olha para o mercado informal, essa já é a realidade dos trabalhadores que estão no mercado informal, né? Mas quando a gente pega os terceirizados, que é um grupo extremamente que passa por muitas violências, eles vão se subjugando o tempo inteiro, porque é um medo terrível dessa construção que a gente faz social, desse discurso que tem de que o SUS não funciona, né? De que as pessoas morrem no SUS, enfim. Então, isso fica muito claro, né? E curioso que isso aparece também em níveis mais altos que a gente acabou fazendo de entrevista, também aparece quando você fala com altos executivos, assim. Tatiana? Tatiana, é possível a gente falar nas doenças mais comuns que se manifestam na vida dos trabalhadores em decorrência desses conflitos do trabalho que um trabalhador está inserido? Apareceu para nós, na pesquisa quantitativa, a gente pediu para as pessoas indicarem para nós quais eram os sintomas que elas tinham, que elas sentiam nos últimos 10 anos, né? E se elas sentiam hoje ou no passado e hoje. O que a gente observa lá? O estresse aparece como o primeiríssimo colocado. Aí aparece dor nas costas, aí vem, acho que depressão aparece em quinto colocado, então a gente consegue criar um ranking. Quando a gente olha para os dados oficiais, as doenças psíquicas, elas já são o 10º motivo de afastamento, né, de pagamento de auxílio para os trabalhadores. Quando a gente fala em aposentadorias, elas já são 3ª colocada. Então, o que a gente observa?
as doenças psíquicas, elas começam a aparecer num número muito maior do que os acidentes de trabalho, que são coisas, entre aspas, mais comum, né? Então, você tem muito mais pessoas adoecendo psiquicamente do que pessoas com lesão de ombro, lesão de mão, que são acidentes que normalmente a gente sabe que acontecem no mercado. Então, o estresse, ele está disparado na pesquisa, ele aparece com um número muito alto. E depois a gente pediu ainda nessa pesquisa quantitativa que as pessoas falassem para nós o seguinte, desses sintomas que vocês têm, o quanto que você atribui ao trabalho isso que você sente. E aí vem um número que é espantoso, que é o 78% das pessoas atribuírem ao trabalho uma alta relação com aqueles sintomas todos que eles sentem. E aí a gente pode até desdobrar um pouco esse 78%, né? Desses 78% de trabalhadores, 21% que atribuíram nota 10 ou nota máxima para o sofrimento causado pelo trabalho, 70%, quase 69% são mulheres. Então a gente vai percebendo, e isso fica claro inclusive na pesquisa qualitativa, as mulheres sofrem mais, as mulheres negras sofrem mais, e aparece também uma nuance das relações formais serem mais abusivas, porque talvez as pessoas ficam presas, né, um pouco na questão da formalidade, e aí acabam tolerando um pouco mais os abusos e assédios em geral. Então a gente tem um quadro bem desenhado assim, de estresse, depressão, burnout começa já a aparecer, né, então questões relacionadas às doenças psíquicas em geral. E existe esse adoecimento das pessoas que estão no mercado de trabalho, mas também existe o adoecimento das pessoas que estão desempregadas, né? Porque o trabalho ele tem uma centralidade Sim. tão grande na vida e no imaginário social das pessoas, Sim. que quem está desempregado também acaba desenvolvendo doenças psíquicas por conta disso. Uhum. A gente até, na teoria do Christophe de Juris, ele separa, né? Ele fala que tem o sofrimento do trabalho e o sofrimento do emprego. Ele separa essas duas dimensões, né? Mas é exatamente nessa linha que você está colocando, Glauco, porque quem busca sofre as violências da busca do mercado, né? Desde entrevistas desrespeitosas até você... as pessoas perceberem muitas vezes que elas vão para essas entrevistas de emprego para nada. Então, você pega um trabalhador desalentado ou alguém que está desocupado há muito tempo. A entrevista tem um custo para essa pessoa, né? Ela tem que se deslocar até lá. Você tem tempo, né? Você gasta dinheiro, né, para fazer essa entrevista. Então, assim, o que as pessoas nos relatam muitas vezes é que o mercado é extremamente violento. Então, assim, ali nesse âmbito específico aparece uma discriminação de raça muito grande. Então, relatos de pessoas do tipo, mas o entrevistador pediu uma foto para mim por WhatsApp. E aí eu mandei, e eu sou uma mulher negra e ele nunca mais falou comigo. Né? Então, vão aparecendo todas essas violências de quem está procurando. Você tem toda a razão. Quer dizer, é algo que, assim, que é uma violência permanente na prática, né? Quando a gente fala de trabalho, você tem esse grau de violência que não importa que posição você esteja ocupando, o cargo, ou se você esteja, na verdade, empregado. Né? Mas eu concordo com você. Assim, o trabalho ele tem uma centralidade na nossa vida muito grande. Né? Então, quando a gente pensa, né, no quanto o trabalho nos permite... nos mostrar subjetivamente, né? O trabalho permite com que a gente se realize de uma certa forma, tudo acaba girando muito em cima do trabalho, né? Então ele acaba ganhando uma dimensão muito grande. E eu sempre olho uma perspectiva que é socialmente a gente construiu um discurso de dignidade atrelado ao trabalho, né? Então quem trabalha é digno, quem trabalha é merecedor, né? Quem não trabalha é vagabundo, é preguiçoso. Então a gente separa as pessoas, né? Como se fosse possível classificá-las entre quem está trabalhando ou não trabalhando e quem trabalha como se fossem pessoas mais dignas e mais decentes. E quando a gente olha para o mercado muitas vezes de digno e indecente não tem nada, né? Então tem uma questão que a gente socialmente... Eu sempre comento isso com meus alunos, né? A gente fala desde pequenininha para as crianças que elas têm que estudar para ser alguém na vida, né? E ser alguém na vida, ninguém tem um imaginário quando é jovem, quando é pequeno, criança, de que vai ser um trabalhador informal, de que vai ser um trabalhador que vai estar precarizado, né? Então, a gente cresce buscando, né, uma posição dentro do mercado de trabalho que corresponda a esse imaginário,
que na pesquisa aparece, né? Ainda é um imaginário que passa por uma questão de horário. Trabalhar é das 8 às 5 fora de casa, então você tem que sair de casa para trabalhar, né? Das 8 às 5 fora de casa, numa firma, eu brinco, né? Numa empresa de salto e gravata. Isso é o trabalho digno, decente, né? Então, as pessoas passam muito por esse conflito. Os trabalhadores, por exemplo, autônomos, eles trazem relatos muito interessantes de abuso do próprio tempo deles. Então, o que eles falam para nós da família, né, ou dos seus companheiros, falar, mas você ficou o dia inteiro em casa, você não fez nada? Eu trabalho em casa. Então, quer dizer, como é que também a gente vai lidar com essa realidade nova do mercado, de novos tipos, né, de ocupação e de formas de trabalho que a sociedade não entende como trabalho, né, ou pelo menos não valoriza no sentido que seria o imaginado de trabalho. Né? Exatamente. Tatiana, a gente teria muitos outros assuntos aqui para abordar, a questão do empreendedorismo também entrar nessa seara, só que o nosso tempo está acabando mesmo. A gente queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigada. E aí, quem quiser acessar o livro... Quem quiser acessar o livro, ele está a versão completa dele, gratuita, no site da consultoria, que é www.4co.com.br. Tem uma abinha lá que chama e-books. Consegue baixar o livro na íntegra. Esse e de uma outra pesquisa que a gente fez há 2 anos atrás sobre diversidade também no mercado. Então, estão todas as publicações lá abertas para quem tiver interesse em poder ler. Tá bom? Muito obrigado, Tatiana. Obrigada a vocês e bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com Tatiana Capelano, ela que é uma das autoras do livro Trabalho e Sofrimento Psíquico, histórias que contam essa história. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E agora a gente vai apresentar uma entrevista inédita. É sobre o filme Fukushima, 5 dias decisivos, do diretor Futoshi Sato. Esse filme japonês, ele foi apresentado em algumas cidades brasileiras. Aqui em São Paulo, eu estava lá, vi o filme, participei, inclusive, de um debate, assisti, né, o debate com o produtor executivo Tamiyoshi Tachibana e também com o arquiteto Chico Whittaker, ele que é um ativista contra as usinas nucleares. E depois a gente trouxe aqui o Tachibana e o Chico para os estúdios para um bate-papo. Vamos acompanhar agora a conversa? Eu vi a exibição desse filme, desse longa-metragem, que conta como o governo japonês gerenciou uma das maiores crises no país após terremoto e tsunami que provocaram a tragédia na usina nuclear de Fukushima. Foi no Sesc São Paulo e depois acompanhei também o bate-papo com o Tachibana e ao lado dele estava também o arquiteto Chico Whittaker, membro da coalizão por um Brasil livre de usinas nucleares e também do movimento Show Nuclear. E eu saí desse encontro realmente com a certeza de que informações e emoções que foram passadas no filme e dados esclarecedores expostos no debate devem ser cada vez mais compartilhados, divulgados, né, para que as pessoas saibam dos graves riscos que a humanidade corre com a instalação de usinas nucleares. E por isso convidamos aqui o Tachibana e o Chico para compartilharem todo esse conhecimento com os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Olá, como vai? Chico e Tachibana, é um prazer recebê-los. Muito bom. Muito obrigado. Tenho o maior prazer, a maior honra de estar aqui com Tamiyoshi participando desse programa. Eu também estou muito feliz e honrado por estar participando dessa entrevista. Muito bem. O Chico conheceu o Tachibana na França, né, país que possui diversas usinas nucleares, né? Os governantes, inclusive, pensam, né, em instalar mais usinas. Agora, você exibiu o filme, né, Fukushima, na França, né? E como é que foi a repercussão entre os franceses, né? E quantas vezes foram exibidos o filme, tanto na França quanto no Japão? まずこの映画は2016年に東京で公開されました。
Primeiramente, esse filme foi apresentado em 2016 em Tóquio. Naquela ocasião, mais ou menos 60 cinemas exibiram esse longa-metragem. Depois foram 400 apresentações em diversas comunidades, espaços políticos, entidades e cooperativas. Muitas pessoas se envolveram na distribuição e exibição do Fukushima 5 dias decisivos. Ele já foi exibido em Montreal, no Canadá. Em fevereiro e março de 2019, o filme foi visto na França. O Brasil é o 8º país que exibe a película. Eu estive na França durante as apresentações. Foram mais de 80 locais de exibições. Mais de 10 mil pessoas assistiram ao filme. Queria só lembrar que no Japão também ele foi colocado numa plataforma acessível a grupos, comunidades interessadas, e ele disse que mais de 100 mil pessoas assistiram o filme lá no Japão. E aí você conheceu o Tachibana lá na França, não é isso? Eu estive num fórum que houve lá na França, o Fórum Social Mundial Antinuclear, no final de 2017, e nesse fórum foi exibido esse filme. Então eu assisti, vi, e daí tomei contato com o Tamiyoshi, com os franceses que estavam organizando isso, e daí que nós vimos a possibilidade de trazê-lo para o Brasil, porque eu achei que é um filme extremamente útil para se compreender a gravidade e a dificuldade de enfrentar um problema como esse. Exato. Bom, o Tachibana chega aqui ao Brasil no momento em que a extrema-direita está no poder, reacende aí a possibilidade da retomada da obra da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro, né? E da construção de uma usina nuclear também próxima à aldeia dos índios Pancarás, no município de Itacuruba, em Pernambuco, né? Temos as notícias também de que o governo quer retomar a mineração de urânio, né? Ampliar o programa nuclear, inclusive com a iniciativa privada, né? E você traz do Japão, né, com o seu filme Fukushima, 5 dias decisivos, a experiência que não deu certo lá, né, e que poderia até fazer com que o Japão desaparecesse do mapa. Você conta como é que o governo japonês gerenciou essa crise nesses 5 dias de terror e pânico, né, no Japão, que teve como protagonista a TEPCO, né, empresa privada que controla a usina, né, e depois eu gostaria que o Chico também falasse para a gente quais os riscos que corremos aqui no Brasil. Antes de vir para São Paulo, eu estive em Recife e lá conheci alguns grupos. Me encontrei com indígenas que estão lutando contra a criação de usinas nucleares em Pernambuco. O que me causa estranheza é que essas usinas são sempre construídas em lugares mais humildes, onde as pessoas não têm um grande poder de reação. E para que fazem isso? Usina nuclear gera uma coisa ultrapassada. Eles querem construir principalmente em áreas onde não existam forças contrárias. No Japão acontece isso também. Eles querem fazer em alguns lugares mais precários, humildes, onde não há força contrária, onde não haja reação contra eles. A questão da falta de mobilização, né, Chico? Quer dizer, a mobilização contra tudo isso no Brasil ainda é muito débil. Quer dizer, nós temos lá em Recife, havia vários movimentos, além dos indígenas, os quilombolas que iriam ser afetados diretamente pela instalação da usina, mas esses movimentos não têm recursos e gente em quantidade suficiente, como tem o próprio lobby nuclear, que é incrivelmente poderoso. Então é a mesma situação, eles usam a mentira para informar coisas. Aliás, se você me permitir, eu faço um pequeno parêntese no filme que nós vimos, não é? Diz lá que havia 700 trabalhadores nas 4 usinas, 700. Aqui no Recife estão fazendo uma propaganda de que essas empresas, as usinas do São Francisco, vão criar 6 mil empregos. Quer dizer, é nessa base que eles fazem a propaganda e podem levar as pessoas, digamos, na conversa. Agora, você tocou num ponto-chave, que é a questão do emprego, né, dos postos de trabalho. E no filme Fukushima, existe uma cena onde o casal, né, os pais de um rapaz que trabalha na usina, eles tiveram até uma certa, né, um desentendimento naquele momento, onde a mãe desesperada, né, que o filho foi para o trabalho, né, foi para a usina, e o pai falou, mas você gostou que ele tivesse
trabalhado, né? Gostou desse emprego na usina, né? Então ficou aquele clima bastante tenso naquela hora, porque essa questão do emprego realmente é um ponto-chave, onde os defensores, né, das usinas nucleares dizem que vai gerar emprego, como o Chico falou, desmentindo a quantidade, né, efetivamente, que a usina precisa, né? Então eu queria que você falasse também dessa questão do emprego também lá no Japão, né? Se foi falado e se a população defendia a usina nuclear antes do acidente por causa da geração de empregos. 宣伝はそういうふうにします。そして日本は No Japão existem 54 usinas nucleares porque foi feito esse tipo de propaganda, que muitas pessoas teriam emprego e que a região iria prosperar. Mas há também movimentos contrários. Houve reação em 29 regiões do país. A população fez diversos atos pela preservação de empregos reais na agricultura e na pesca. A usina nuclear não era necessária e, por causa da luta, essas 29 regiões ficaram livres desse mal. Esse acidente que aconteceu em Fukushima poderia ter acontecido em qualquer outra parte, não só do Japão, mas do mundo. Dizem que a tragédia de Fukushima ocorreu por causa do terremoto e do tsunami, mas não é verdade. Em qualquer lugar existem falhas humanas. Então acidentes como esse podem ocorrer em qualquer parte do mundo. As catástrofes de Chernobyl na Rússia e Three Mile Island nos Estados Unidos não ocorreram por causa de terremoto ou tsunami. Por isso, esse tipo de acidente pode ocorrer em qualquer parte do mundo. O detalhe do filme, muito interessante, e da exibição. Quando nós exibimos o filme aqui no Cinesesc, havia 200 e tantas pessoas lá, foi muito concorrido, muito bom, e surgiu uma pessoa lá que se declarou mestre, doutor em física nuclear e tal, e disse, não, mas o problema foi um simples erro de projeto. Eles fizeram um projeto com uma elevação para segurar o tsunami de 4 metros de altura, quando se previa naquela região, podiam-se acontecer tsunamis de 17 metros de altura. Então foi um erro de projeto. Bem, está aí uma falha humana anterior ao acidente, porque por causa dessa falha humana, que não previa o que tinha que ser previsto, o tsunami veio e varreu tudo. Então a causa mesmo de Fukushima, já em Chernobyl, em Three Mile Island foi falha humana, em Chernobyl, em Fukushima também foi falha humana, anterior ao acidente. ただね、そうなんですよ。あるんですけど、その結果何が起きるかといった時に、O que difere o acidente nuclear de outros é que esses outros tipos de acidentes não acarretam consequências tão severas quanto as provocadas por usinas nucleares. 最初事故起きた時に16万人以上の人がね、 Quando aconteceu o acidente em Fukushima, 160 mil pessoas tiveram que se deslocar onde viviam por causa do perigo. Até agora, após 8 anos da tragédia, mais de 43 mil pessoas não podem voltar para o local onde moravam. E por causa da precariedade das condições de alojamento e todos os problemas sociais e pessoais decorrentes do acidente de Fukushima, mais de 1.600 pessoas morreram. Essas mortes foram atribuídas ao resultado da tragédia. Temos o registro de 230 crianças com problemas de tireoide. No filme, relatamos muitos problemas ocorridos na usina, nos locais onde estavam os reatores, que tiveram problemas de derretimento e de explosão de alguns dos prédios. E foi até sorte que no quarto prédio, onde continham 1.500 varetas de combustível de urânio, que estavam sendo refrigeradas, não houve um problema pior. Se tivesse ocorrido problema também nesse local, seria necessária a evacuação de 250 quilômetros ao redor desse prédio, o que incluía a capital Tóquio com mais de 5 milhões de habitantes. Seria uma catástrofe irreparável para o Japão. As consequências de um acidente de usina nuclear são tão grandes que pode ser comparado a uma guerra, porque tem potencial de destruir um país inteiro. Somente o acidente de uma usina nuclear é capaz desse estrago. É importante refletir sobre isso. Foi uma sorte
na realidade, o país não desaparecer, é isso? A felicidade ou sorte que aconteceu em Fukushima foi a água não ter saído e deixado exposto todo o combustível usado no ar. Quer dizer que teve mais mortes, inclusive depois, né, do que no dia do acidente, enfim, é isso? 1.600 pessoas vítimas que eu falo são pessoas que depois do acidente tiveram que viver em condições precárias, tiveram problemas de saúde, problemas psicológicos, ocorreram muitos suicídios e tudo relacionado a esse acidente. O filme tem muitas cenas interessantes, muitos pedaços, é muito instrutivo o filme. E uma delas, significativo, é um americano que morava em Tóquio, perto da casa do jornalista, que é também personagem do filme. E o americano veio para a casa da esposa do jornalista para dizer que ia se despedindo porque ia embora. Porque o governo americano tinha dito que todos que morassem dentro do raio de 90 quilômetros da usina deixassem o país, enquanto que no Japão eles já estavam evacuando só a 30 quilômetros, E agora, o que é significativo para mim foi a frasezinha que ele falou no filme, pequena. Ele disse, olha, eu tenho mais medo da radiação do que de terremotos. E esse é o problema. Essa é a diferença entre acidentes diversos como terremotos e mesmo tsunamis e acidente nuclear. O que fica dele é a radiação por milhões de anos. Hoje, Naoto Kan, deputado, né, mas ele era o primeiro-ministro na época, né, e ele era a favor, inclusive, né, das usinas nucleares, e depois dessa tragédia, ele passou a ser um ativista, né, contra as usinas nucleares. E eu queria que você falasse dessa figura importante, como você destacou, Naoto Kan, e também o que acontecia também em relação à política, né? Já que estava num governo mais progressista, um Partido Democrático do Japão, de centro-esquerda, né? Na época, quando aconteceu a tragédia, e depois voltou aí o Partido Liberal Democrata, conservador, né? E eu queria que você fizesse um balanço de quantas usinas tem ainda em funcionamento, quantas correm o risco de voltar a funcionar por conta agora dessa política mais à direita. No Japão, as usinas nucleares foram construídas na época em que o governo estava nas mãos do partido de direita. Em 2009, houve a mudança para a centro-esquerda e foi justamente nesse governo que o acidente ocorreu. Atualmente, o país voltou a ser governado por um partido de direita, os que construíram as usinas nucleares. E o primeiro-ministro, na época, Naoto Kan, de centro-esquerda, conseguiu parar todas as usinas nucleares. No começo, ele era a favor das usinas nucleares e depois desse acidente ele mudou a política e conseguiu parar todas as usinas. E quantas no total existem ainda para... O partido que voltou, responsável por construir as usinas nucleares, autorizou o funcionamento de 9 usinas nucleares. No total são 54. Essas 9 usinas produzem 3% de eletricidade usada no Japão. Exato, acho que o Chico pode até complementar essa questão, né, de Angra 3, né? Exatamente, é uma das coisas que típicas aqui. Quer dizer, por sorte, ainda temos só 2 usinas que não respondem senão por menos de 3% no Brasil da energia toda. Então, não faria falta nenhuma se parassem. Agora, o que eles querem agora é aumentar. Porque a mesma perspectiva política que fez construírem usinas no Japão e que por detrás dela tem 1000 outras intenções militares também, né? Essas usinas querem construir uma terceira em Angra usando um projeto de 1970. Depois desse projeto ser elaborado, foram 3 acidentes no mundo, eles não atualizaram o projeto, continuam, como eles chamam, um projeto de geração 2, quando no mundo já existe uma geração 3 de projetos, mas aqui eles continuam querendo ficar na geração 2, e é um verdadeiro crime anunciado, porque vão criar, além daquelas novas de Albeira do São Francisco, mais uma aqui em Angra dos Reis, entre São Paulo e Rio, a 250 quilômetros de São Paulo e 250 quilômetros do Rio, uma usina fraca, obsoleta
que tem detalhes inacreditavelmente ultrapassados, como a espessura dos muros do edifício de contenção, que seguraria uma explosão, no caso de explosão, para não esparramar partículas radioativas. Quer dizer, ele tem 60 centímetros de espessura, quando deveria ter, segundo as normas atuais, 1,50 m. Ou seja, é um verdadeiro crime. E continuam fazendo isso, e a população não sabe disso, muito pouca gente sabe. Nós temos pouquíssimas condições, a não ser oportunidades como esta, de um programa como esse, pouquíssimas condições de alertar o povo brasileiro para esse crime que está sendo montado. É um crime anunciado. Como é que ficou a pesca em Fukushima? Os trabalhadores, né? Qual que foi a reação, né? Depois tudo parado. E eu queria que você falasse assim, além dos peixes, né? Além da pesca, os animais domésticos também da região. 家畜はね、もう全くその地域では一番ひどいのは牛を飼ってた農家がたくさんいたんですよね。農家の皆さんがたくさんいて、その牛は Depois do acidente, como as pessoas tiveram que evacuar a área, os animais, principalmente gado, todos morreram porque não tinha ninguém para dar ração. Foi uma tragédia muito grande. A agricultura, por exemplo, desapareceu porque mesmo nas regiões um pouco mais afastadas, onde a radiação é menor, só o fato de ser de Fukushima, as pessoas não compram mais. Na pesca, só o fato de ser dessa região, o negócio não funciona mais. A tragédia nuclear provocou uma grande catástrofe econômica na região. その漁業においても同じようなことがあって、やっぱり一個一個全部測って OK な、その魚があっても、やっぱり福島の魚ということで人は買わなくなる。 Certo. E agora, como é que se prepara o Japão, né? Como é que está o cenário para os Jogos Olímpicos, né? No próximo ano? Os riscos das usinas nucleares estão sendo minimizados? 一つは原発そのものはね、今なんとかギリギリ冷やしてます。 Por enquanto estão conseguindo neutralizar com o resfriamento de toda a região afetada. O primeiro-ministro tem falado que o Japão resolveu o problema, que o perigo da usina nuclear já está controlado, que podem vir sossegados ao Japão. Ele faz esses comentários, mas não é verdade. Ele fala que o controle de usina nuclear já está feito. Mas mesmo atualmente, os locais onde houve o derretimento radioativo estão sendo monitorados, esfriados, e todo dia essa água esfriada mistura-se com águas subterrâneas. Todo dia, 150 toneladas de água são recolhidas e vai aumentando essa quantidade de água contaminada. Ela está sendo armazenada. Mais de 1 milhão de toneladas de água estão sendo armazenadas. Não há mais como armazenar. O problema não está totalmente controlado porque todo dia existe água contaminada que não pode ser jogada no mar. E como é que vai ser? Todo dia aumenta esse volume. Os Jogos Olímpicos são para mostrar que esse acidente não é uma coisa tão perigosa assim, que está sendo controlado, que não é assustador. E é esse tipo de propaganda que eles estão querendo fazer com a realização das Olimpíadas. だんだんもううまく全部いってますよという宣伝のためにオリンピックをやってる。 Eu queria interferir também aqui. Que grave, hein? Isso. Muito grave. Muito grave. Muito grave. E já existe no Japão um movimento organizado de boicote às Olimpíadas de 2020. E já existem muitas pessoas no Japão. Eu pelo menos, já recebi 2 cartas desse tipo, de um professor da universidade e de um professor de escola, dirigida aos atletas do mundo todo que querem ter a glória, a alegria de participar das Olimpíadas. Que esses, por favor, prestem atenção, porque não está superado, não está controlado. Esse problema da água é um problema seríssimo. Eu até dar uma pequena explicaçãozinha para o nosso ouvinte. Quando se fala de água, é porque uma usina, quando a gente para uma usina, não é como qualquer outro aparelho que tira da tomada e pronto. Não, para a usina, mas o urânio que está lá dentro, que está se quebrando para fazer o calor, como a usina funciona, etc., ele continua esquentando, e, portanto, tanto os restos das usinas, dos reatores que estão lá enterrados, têm que ser
permanentemente refrigerados, como o combustível usado que está no reator número 4, que é o maior problema de lá, que ainda existe. Tem que estar permanentemente refrigerado. E essa água que refrigera tem que ser renovada. E essa água que está sendo acumulada cada vez mais e já não se tem mais onde pôr. De vez em quando sai uma notícia que vão jogar no Pacífico. Se jogarem no Pacífico, vai chegar nos Estados Unidos sem problema. Ou seja, é uma loucura. Exato. Bom, agora a gente já está terminando aqui a nossa conversa e eu gostaria de saber, né, como é que a gente pode assistir, né, o filme. Quer dizer, eu já assisti, mas muitas pessoas estão interessadas, né? A gente viu no Cine Sesc que várias universidades estão também propensas a distribuir, a exibir. Como é que é essa questão, hein, Chico? Bem, o Temioshi está nos dando a nós, que tivemos a oportunidade de contactá-lo, de trazê-lo para cá, a possibilidade de pôr à disposição dos interessados cópias do filme. Então, agora, todos que se sentem, digamos, tocados por esse problema e percebem a gravidade dele e a necessidade de fazer no Brasil alguma coisa para que se levante uma voz de toda a sociedade contra esses crimes anunciados que estão por aí, estejam à vontade, entrem em contato conosco na coalizão. Tem um site nosso, Show Nuclear, www.show nuclear. Através desse site vocês podem entrar em contato conosco, é o site da coalizão, e vamos agenciar a possibilidade de exibir esse filme o máximo possível. O Temioshi insiste nisso. Esse filme não é um filme comercial, é um filme para ser visto, é um filme, digamos, inclusive de uma generosidade enorme, porque ele não está ganhando nada com isso, ele está fazendo um trabalho de conscientização nossa, no mundo todo. Este perigo, por favor, tomem cuidado, que isso não é fazer desaparecer o Japão, é fazer desaparecer o mundo. Objetivamente, é um perigo que pode tornar radioativo de novo o mundo todo, ou pelo menos uma quantidade enorme de espaços. Há uma área muito grande em torno atualmente de Chernobyl e de Fukushima, inabitável por centenas de anos. Isso é que as usinas podem produzir, e nós temos que nos levantar contra isso como seres humanos. E queria que você falasse quais são esses exemplos, né, práticos, né, de que com a exibição do filme a realidade foi mudada. カリフォルニアは映画じゃなくて、菅さんが行ってみんなの前でね講演して、それがインターネットに流れて原発の再稼働が止まったということで、映画じゃなかったです、カリフォルニアはね。映画だけの影響じゃないですけど、日本ではやっぱりその福島の以降毎年こう統計を取ってみてもね、本当にもう半分以上の人がね原発反対なんですよ、国民の投票というかアンケートはね。だからだけど選挙になると原発だけがテーマじゃないんでね。Na Califórnia, por exemplo, o ex-primeiro-ministro Naoto Kan esteve lá e depois do debate com ele, a reativação de uma usina nuclear foi cancelada. No caso do Japão, mais da metade da população é contra as usinas nucleares. Só que no caso de eleição, outros fatores como economia, etc., são levados em conta. Por enquanto, está no poder o partido que construiu as usinas nucleares. É um problema um pouco mais complicado. Esse filme meu revela toda a verdade que acontece com as usinas nucleares, principalmente no caso dos acidentes. Mostra claramente os resultados. E no caso do Brasil, que está tentando aumentar o número de usinas nucleares, é muito importante a divulgação do filme para tentar barrar essa intenção. O mundo inteiro valoriza as energias renováveis naturais. Desde 2016, a geração de energia eólica já ultrapassou a produção de energia de usinas nucleares. Em 2017, a energia solar já ultrapassou a quantidade de energia gerada por usinas nucleares. Então, o mundo inteiro está indo para essa direção. Existem dois fatores contra a energia nuclear. É muito perigosa e é mais cara. Uma usina nuclear, depois de 30, 40 anos de uso, o custo para desativar é uma coisa tremenda. Nos Estados Unidos, todas as companhias estão investindo em energias renováveis porque, além de confiáveis, são mais baratas. Economicamente, a energia nuclear não é mais viável.
その時だけは安いです。だけどこれから作ろうというと、その建設費とそれから運営費と、そして何よりも全部40年経って原発が30、40年経って使えなくなった時にこれを処理する廃炉の費用ってものすごくかかるんです。だからそれ全部トータルすると原発が一番高い。だからその経済の優先のアメリカではもうほとんど原発はみんな目を向けないで、投資はほとんど自然エネルギーの方に行っている。Chico, e essa questão, né, da usina nuclear, que é uma energia limpa, né, que não emite gases do efeito estufa, esse é o trunfo, né, que eles carregam. Quem defende a energia nuclear. Inclusive que espalham essas 3 mentiras permanentemente. E quando a gente vai falar com as pessoas, inclusive o que impressiona é falar com jovens de universidade, jovens que estudam física, que nos vêm com essa vossa, mas como é que vocês querem parar com uma forma de produzir energia que é a mais limpa, a mais barata e a mais segura? Nem falemos da limpeza, que aqui nem tocamos, e no filme também nem se toca o problema do lixo atômico, que é outro drama para milhões de anos. Então é impressionante que sejamos tão enganados. E terminamos assim a conversa aqui com Chico Whittaker, membro da Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares, movimento Show Nuclear, e também com o produtor executivo do filme Fukushima, 5 Dias Decisivos, o Tamiyoshi Tachibana. Muito obrigada. Arigato. Obrigado. Obrigada. Um abraço, gente. Valeu. Obrigado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E termina a edição especial de véspera de Natal do Jornal Brasil Atual. A gente deseja a todos um ótimo Natal e a gente volta amanhã no dia de Natal novamente com o Jornal Especial. Feliz Natal, Nama! Feliz Natal, Marilu, boas comemorações. Obrigada. Feliz Natal, Michel Lopes. Feliz Natal, boas festas. É isso aí, ó, que todo mundo tenha um encontro lindo aí com os familiares, amigos, nesta data. Um beijo pra todo mundo, até amanhã. Até amanhã. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.